Olá, tudo bem? Estamos de volta. Hoje eu vou falar de uma doença que é rara, mas que eu tenho alguns pacientes, tá? Que é a telangiectasia hemorrágica hereditária ou a síndrome de Osler-Weber-Rendo, tá? É uma doença autossômica dominante que causa sangramento por malformação do vaso. E a gente vai tratar aqui da perspectiva do hematologista, porque o paciente fica com anemia, ferro priva, aí normalmente a gente acaba fazendo o diagnóstico, né? Ele vai ter o sangramento anormal, que aí pode ser a síndrome tipo 1 ou tipo 2, né? Eu vou deixar um artigo aqui que ele é bem explicadinho. Gente, esses artigos estão todos em inglês, então quem tiver dificuldade aí vai ter que meio que usar um tradutor junto. Então, normalmente o tipo 1 ele tem mais malformação pulmonar e cerebral, e o tipo 2 tem hepática, hipertensão pulmonar e pode ter espinhal. E a combinação pode ter pólipos gastrointestinais e aí pode ter a hipertensão, né? O que é legal desse artigo, que eu gostei bastante, é que ele tem uma saída que é uma saída um pouco cara, não sei se a gente consegue fazer isso no Brasil, mas é uma saída. Então, sempre pensar das malformações arteriovenosas, né? Estão relacionadas a alguns marcadores no próprio endotélio. Então, tem o VEGF, que vai aumentar a proliferação do endotélio. E aí, nessa perspectiva, ele sugere um medicamento que vai agir nesta área. Quais são as principais manifestações, né? Então, o paciente ele pode ter sangramento pulmonar, pode ter hipertensão pulmonar, então é um paciente que vai ter bastante sintoma, pode ter shunt hepático, ele pode variar desde o assintomático até aquele que pode ter falência hepática, né? E hipertensão portal. Pode ter alteração cardíaca, o sangramento no nariz, né? E o sangramento do trato gastrointestinal, que pode ser tanto no estômago quanto no intestino. E aí a gente vai ver aquelas telangiectasias. O que é telangiectasia? É tipo uma ramificação assim das veinhas, fica um monte de veinha, e aí elas ficam bem fininhas e sangram, né? Então a hora que a gente faz uma endoscopia vai avaliar isso. Pode ter manifestação em sistema nervoso central, né? E aí vai ter pequenas malformações e pode estar presente desde o nascimento. Pode fazer telangiectasia na pele, então essas são mais raras de sangrar, e aí vai fazer anemia e deficiência de ferro. A recomendação dele é para cada um dessas malformações passar num especialista. É uma coisa bem maluquinha, porque vai passar em 300 especialistas, mas é a recomendação do artigo. E aí, na verdade, assim, sempre que tiver anemia, a gente vai avaliar o nível de anemia, pode tentar repor com ferro oral, daí a gente vai dar comprimidos de ferro. Se o sangramento for maior do que o que consegue tomar com ferro oral, a gente dá ferro injetável e vai repondo conforme vai sangrando. Se mesmo assim não está dando conta, sangra mais do que consegue repor, e aí conseguir repor não inclui o plano não pagar os remédios, porque a gente tem remédio bom que a gente consegue repor, né? Aí, sempre lembrar, assim, sangramento no nariz, manter sempre umidificado, pode fazer um laserzinho, pode usar antifibrinolítico, né? Então, Transamin, Y, qualquer um desses para poder fazer esse sangramento parar. Para gastrointestinal, o Transamin funciona mais ou menos, mas também dá para tentar. Pode tentar estrógeno, progesterona, fazer laserzinho, eventualmente operar. Que não adianta removendo tudo, porque essa malformação ela vai continuar aparecendo, né? E o que a gente nota é que o paciente ele pode, conforme ele vai estabilizando no plano, na vida dele, ele consegue diminuir esse sangramento, né? Então, o que a gente
um dos trabalhos que eu tenho feito é esse, de tentar manter uma vida menos sem altos e baixos, que é difícil, mas a gente tenta manter o nível de estresse menor, porque daí não vai dar aquela pressão nos vasos e aumentar, né, a formação vascular. E aí depois se tentou essa suplementação de ferro e mesmo assim não funcionou, aí que ele sugere usar ou o ácido tranexâmico ou o epsilaminocaproico de horário, todo dia, cada 4 ou 8 horas, se não tiver nenhuma contraindicação. Lembrando que isso daí pode causar trombose, então tem que ficar bem de olho mesmo, né? E se por um acaso fez tudo isso, continua sangrando, tá tomando ferro lá quase todo dia, então ele sugere fazer uma quimioterapia, que é o bevacizumab. E aí, neste trabalho, ele comenta que teve uma resposta muito boa nos casos. Então, tem uma série de casos, não são muitos pacientes, tá bom? A maioria com muito poucos, assim, né, relatos de caso, 9, 5. Aí tem um que teve 36, que foi na França, e ele teve uma resposta de 78%, que melhorou o sangramento, e aí teve uma outra série que foi nos Estados Unidos de 34, que também coloca melhora significativa, mas não, aqui nesse artigo não fala. Lembrando que assim, é uma quimioterapia, tem um alto custo, então eu acho que é uma tentativa bem fora do que a gente vai conseguir fazer aqui no Brasil, é off-label. Provavelmente na bula do remédio não vai estar escrito isso, mas essa é uma possibilidade. Eu achei muito interessante esse trabalho, né? Porque ele dá uma perspectiva diferente para o paciente. Lembrando que a maioria dos pacientes a gente consegue manter com ferro, aquele ferro melhor, mensal, ou até cada 2 meses. Então, depende muito do volume do sangramento. E uma das coisas que a gente tem tentado fazer é diminuir o nível de estresse, porque com isso a gente consegue ter um sangramento por menos tempo. Tá? Ou os fatores estressantes, né? Então, quem tem muito sangramento nasal tem que evitar lugar muito seco, lugar que, assim, quem não teria nada já é sangrar o nariz, né? Então, acho que depende bastante das possibilidades que a gente tem de controle dos sintomas, né? Bom, é uma doença bem rara, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até a próxima semana.